Olá pessoal, eu sou Wander Vinícius Martins, eu ajudo pais e mães a tirarem os seus filhos das drogas. Nós temos hoje aqui para vocês um tema maravilhoso que tem sido pedido para que a gente possa trazer isso aqui para discussão, para esclarecimento, para que a gente possa colocar o nosso ponto de vista a respeito disso. O tema de hoje é: essa doença não tem cura. Claro que estamos aqui fazendo referência, né? O tema faz referência à dependência química. A dependência química. Ela tem ou não tem cura? Eu gostaria de iniciar essa discussão aqui com vocês, questionando, primeiro, o que é uma doença? Né, para a gente olhar para ver se a dependência química é ou não uma doença. De acordo com os dicionários, doença é uma alteração na saúde biológica, ou seja, uma alteração no corpo físico. E também uma alteração emocional seria uma doença, uma alteração na mente ou no pensamento também seria. Então a primeira questão, ela refere-se a uma alteração biológica, corpo físico. A segunda, ao corpo emocional. E no terceiro momento, ao corpo mental, para a gente ir encaixando aqui o nosso conjunto de ideias e informações. Então, dentro dessa mesma linha de raciocínio, se a dependência química ou a dependência afetiva que vem primeiro, que vem antes da dependência química na vida da pessoa que está hoje como dependente químico, essa dependência, ela causa uma alteração? A resposta é sim. Ela vai causar alteração na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental. Então ela sim pode ser considerada uma doença, né? Então a dependência química, ela é uma doença. E a gente pergunta, né? Existem doenças na nossa existência, na nossa vida, que não tem cura? O que a gente percebe é, pela medicina tradicional, tratada com remédios alopáticos fabricados pelos laboratórios, tem algumas doenças que mostram para a gente que elas não têm cura, tá? E então a gente questiona, por que elas não têm cura? Por que é dito que elas não têm cura? Será que essas instituições, essas pessoas que também tratam a dependência química de uma certa maneira, estão copiando isso, vindo da medicina tradicional? Ou seja, também não tem cura, porque não se consegue, pelos conhecimentos que tem, alcançar um resultado esperado? Por exemplo, pessoas que têm pressão alta, tem remédios que curam a pressão alta. Vocês já viram alguém se curar de pressão alta? Ou normalmente essas pessoas começam tomando remédio assim que identifica essa alteração e toma o resto da vida? Outro caso que a gente pode olhar são as pessoas que têm diabetes. Você já viu alguma pessoa diabética se curar com os remédios? Ou ela toma remédio para o resto da vida? Eu me pergunto aqui, será que essas pessoas, ou até mesmo os fabricantes de remédio, os médicos, não conhecem ainda o caminho da cura? Porque essas doenças que não têm cura, eles classificam elas de doenças crônicas. A pergunta é, será que as doenças crônicas identificadas pela medicina nossa tradicional realmente não têm cura? Será que essas pessoas, esses laboratórios, não conhecem o caminho das curas? São questionamentos que nós estamos fazendo aqui. Se não conhecem, ou não, será que não querem curar as pessoas, apenas controlar essa doença? Por que só o controle e não a cura? O que está acontecendo hoje em dia? O que a gente está deixando de enxergar?
de perceber na nossa realidade através dos remédios. Até aqui nós só estamos fazendo questionamentos. Né? E eu pergunto ainda, né? Será que a experiência dessas pessoas ainda não passou pelas causas dessa doença? Será que eles conhecem ou não conhecem as causas das doenças dentro do pensamento científico estabelecido hoje? Tá? Então, outra coisa para se questionar aqui, nessa live de hoje, quais são as causas? Onde é que estão as causas? A gente falava ali anteriormente, né, da causa poder estar no físico, poder estar no corpo emocional, nas emoções, poder estar no corpo mental ou no pensamento, na mente, dessa maneira. Então, onde é que estaria as causas? Pelo que a gente percebe, se a gente tratar com remédio, né, comprado em farmácia, vai tratar o corpo físico. Né? Se trata o corpo físico. E se a causa estiver no corpo emocional ou no corpo mental, como é que ficaria isso? Então, controla-se o físico, mas as causas nos outros corpos ou nas outras dimensões de ser dessa pessoa, então talvez não conseguisse atingir aí o objetivo. O que vocês acham, pessoal? Os nossos questionamentos, o nosso raciocínio, está fazendo sentido para vocês? Ou não? Minuto que não está passando aqui, um minuto. Estava fora ali. Vamos continuar aqui. Uma outra observação que eu quero fazer junto com você, para a gente abrir aqui o nosso cenário de raciocínio, de condução do raciocínio, eu pergunto, vocês sabiam que os remédios são apenas controladores e na realidade eles não são curadores? O motivo é esse. A gente percebe que através dessas doenças crônicas, né, esses remédios ajudam no controle delas, mas eles não levam à cura. Na verdade, a gente vê que a medicina ela tem uma eficácia muito adequada nas cirurgias. Né? Se a pessoa tem um problema cardíaco e é necessário uma intervenção cirúrgica, o sucesso é imediato. No entanto, se a pessoa tem um problema cardíaco, mas não é físico, ela fica cardíaca para o resto da vida, tendo que tomar controladores. Não é isso? Remédios controlam os processos, mas o que parece é que eles não curam esses processos de doença. Né? O exemplo está aí, as doenças crônicas, chamadas crônicas. Né? E eu também não tenho aqui informações de pessoas que tenham se curado com remédios dessas doenças que persistem por um longo tempo. Tá? E a gente se pergunta, os remédios farmacêuticos existem no mundo há muito pouco tempo em relação à idade da humanidade. É ou não é, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, antes de existirem os remédios, como é que as pessoas se curavam? Hein? No entanto, a humanidade existe aí. Né? Haviam milhões de pessoas antes dos remédios existirem vivendo. Tá? E vivendo de uma certa maneira bem. Tem até pessoas que falam que as pessoas mais antigas viviam melhores do que as atuais, que tinham mais saúde do que as atuais. O que vocês acham dessas colocações? Né? Eu até quero esclarecer vocês. Por que eu estaria levando vocês a fazerem esse tipo de raciocínio? Tá? Porque dentro da minha visão, dentro da minha forma de trabalhar com as pessoas, vocês sabem, eu sou um psicoterapeuta e eu percebo, né, que todas as doenças, sem exceção, todas, Wander, na minha visão, todas, têm origem na psique humana. O que é a psique humana? A psique humana são os nossos aspectos emocionais e mentais. Tá? Se a origem das doenças estão no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental, eu começo a inferir, a tirar conclusões
de que a cura também provavelmente viria desse mesmo lugar. O que vocês acham, pessoal? Faz sentido? Tá? Se um remédio ou qualquer outro tipo de terapia se controla, eu estou reprimindo a manifestação, né, daquilo que seria o sintoma ou daquilo que seria a doença. Se eu reprimo, se eu represo isso, parece que esse tratamento não vai ter resultado. Se eu represo, se eu reprimo, quando eu tirar esse remédio controlador, o que provavelmente vai acontecer? Tudo isso vem para fora, provavelmente de uma vez só, em um só movimento. Tá? Então, eu vejo assim que os tratamentos, as terapias que reprimem, provavelmente não vão ter um efeito de cura, um efeito de sanar, de eliminar essa doença nas causas. Os remédios controlam o quê? Os sintomas que as pessoas têm. É comum a gente ver uma pessoa tomar um remédio para dor de cabeça de manhã cedo, a dor de cabeça some, ela fala, ó, que bom, curei. Mas no final do dia aparece novamente. Às vezes não aparece no final do dia, mas no outro dia, na parte da manhã, ela já levanta com dor de cabeça de novo. Fala, poxa, mas eu tomei um remédio ontem e fiquei curada, por que a dor de cabeça voltou hoje? Percebe isso, pessoal? Estão me acompanhando nesse raciocínio? Está fazendo sentido? Tá? E nesse momento nós também estamos concluindo que a dependência química ela é uma doença. Tá? Então, e para nós, toda doença tem cura. Tá? Vânia, como assim você fala que toda doença tem cura? Tá? Porque dentro dos estudos que a gente realiza através da mecânica quântica, da informação, da mecânica quântica voltada para a saúde, então a gente começa a fazer paralelos e estudos. E também, complementando essa abertura de hoje, eu quero passar para vocês que eu fiz estudo por mais de 2 anos no Instituto Quanto de Campinas. Lá nós estudamos a HQI, que é a homeostase quântica informacional, cuja base de estudo é a mecânica quântica da informação. E ali, nesse conjunto, nós desenvolvemos a teoria quântica da informação. Então, muitas informações novas a gente pôde concluir através de estudos e de experiências. Eles são profissionais estudando juntos e levando as informações de campo para serem ali juntos sintetizadas. Então a mecânica quântica diz o que para a gente, como a mecânica quântica ela é reconhecida como ciência e é reconhecida pelo meio científico, qual é a teoria base que ela traz? Quando eu falo teoria é porque tem experimentações, tem demonstrações, é assim que funciona. E ela diz o seguinte, que todas as possibilidades existem. Se todas as possibilidades existem, logo, né, toda doença tem cura. Estão me entendendo, pessoal? E no meu trabalho de campo, que é o meu dia a dia da minha vida, tratar pessoas, eu vejo isso acontecer. Também com a dependência química. Nós tratamos pessoas com a dependência química. Na verdade, a gente trabalha o dependente e trabalhamos a família, os pais. Na realidade, esse trabalho que nós fazemos aqui, ele é direcionado, ele é voltado para os pais. Por isso que eu digo, eu ajudo pais, né? Pais e mães a tirarem os seus filhos das drogas. Então esse estudo é direcionado para os pais, mas também ele serve para os filhos, também serve para os filhos que estão dependentes, serve para profissionais ou cuidadores. Então esse raciocínio, essa forma de ver serve para todos. Nós estamos trazendo coisas novas, inovadoras, novas maneiras, novas formas que podem quebrar o paradigma que está estabelecido. Qual é o paradigma? Essa doença não tem cura. Eu estou demonstrando para vocês que essa doença também tem cura. Não só porque eu vejo isso acontecer todos os dias no nosso trabalho, no Instituto Espaço Viver. Porque ali a gente vê isso acontecer. Mas tem um embasamento. Está embasado em terapias que obedecem essas regras. Terapias que vão na causa. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês onde é que estão as causas e como acessar
essas causas de todas as doenças. Mas especificamente hoje nós vamos estar falando da dependência química, tá bem? Então nós estamos falando que a mecânica quântica diz que todas as possibilidades existem e que então toda doença tem cura. As pessoas podem não conhecer ainda como fazer isso, né, de uma maneira intencional ou não. De repente é conveniente não saber a cura, saber apenas o controle, tá? Mas isso são só questionamentos. Aí a pessoa pode me questionar, mas Wander, durante esse processo de cura aí, desses clientes, tem recaída? Eu falo, pode ter, pode não ter, mas o fato de ter uma recaída no processo da recuperação, da desintoxicação e recuperação de uma pessoa dependente, ela pode ter recaída. Qual é o problema? Ter recaída significa que a pessoa voltou ao uso, né? Aquela recaída que a pessoa recai e fica, tudo bem, ela voltou ao uso. Mas quando a gente fala recaída, é quando a pessoa fez um uso. E nos nossos casos aqui, a pessoa tem uma recaída curta, muito pequena. Tá? Ela vai lá, recai por 1 hora, 2 horas. Tem pessoas que, por exemplo, um usuário de cocaína, cheira 1, 2 carreiras e depois ela já não se interessa mais. Porque o princípio que nós trabalhamos aqui, pessoal, é a mudança de comportamento, é a retirada, a eliminação de condicionamentos no nível causa. Nós vamos passar daqui a pouco para vocês. Então, se a pessoa entrou num processo de mudar o seu comportamento, auxiliado por terapias especializadas, né, se em algum momento ela tem uma recaída, tudo bem, ela entra lá e volta rapidamente, porque o nível que a gente trabalha é o nível consciência, tá? Não é no nível físico, não é no nível da energia das pessoas. Estão me entendendo? Com terapias especializadas, tá? Um exemplo para a gente fazer uma comparação. As pessoas aprendem a dirigir carro, tiram suas carteiras e no começo elas não batem mais carro do que depois. Então a pessoa acabou de tirar a carteira, nos primeiros anos aí ela bate bastante até. E depois ela vai batendo cada vez menos e ao longo de alguns anos, aí, 5 anos, 10 anos talvez, ela já não bate mais. E mais para frente na vida ela quase que não bate, mas às vezes ainda bate. Né? Esse carro que ela dirige, é garantido que a pessoa nunca vai bater o carro, né? E por ter batido o carro uma vez, ela vai continuar batendo todo dia, necessariamente? Percebe, pessoal? Não, não é assim que funciona, tá? E então eu falo com as pessoas o seguinte, essa crença que é divulgada no meio, que essa doença não tem cura, será que é adequado incutir, colocar isso na cabeça das pessoas? Pessoas que têm autoridade no meio, falando, pregando, sentenciando essa informação, será que isso é bom para nós, enquanto seres humanos, né, dizer, né, uma pessoa que tem uma autoridade que fala, não, essa doença não tem cura. E a pessoa leiga que não procura informação, não procura inovar a sua vida, simplesmente acredita. Né? Então é um sentenciamento feito por apenas um ângulo de visão. É a visão dessa pessoa, desse grupo de pessoas. Tá? O que eu quero trabalhar com vocês aqui é exatamente o contrário. Tá? Não deixar que informações mesmo de pessoas que têm um valor dentro do meio distorçam a verdade. A verdade, para mim, nesse momento aqui, qual que é? É que todas as possibilidades existem. Tá? E é a ciência que está me dizendo isso. Então, não vou admitir que, para mim, essa verdade seja distorcida. Tá? Então, se você gera uma crença no meio, se gera crença na cabeça das pessoas, vou falar em crença, pessoal, vocês sabem o que são crenças? Tá? Isso é uma coisa muito importante que todos saibam. Crença pode ser o resultado das experiências de vida das pessoas. Ou seja, uma criança de 1 ano, 2 anos já desenvolve crença. Porque aquilo que a forma com que os pais as tratam gera uma experiência. E a forma com que elas interpretam essas experiências vai gerar uma crença na criança. Ela fica sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso é crença. Não confunda com religião. Tá bem? Então,
à medida que a pessoa vai vivendo, ela vai carregando-se de crenças, vai carregando-se de condicionamentos. Condicionamentos é aquilo que os pais fazem com que a pessoa repita todos os dias. E ela repete, faz aquela ação, pode ser uma ação física, emocional, mental, e já nem percebe que ela está condicionada. Quando algo acontece, ela simplesmente repete aquilo sem pensar. Ou ela toma uma decisão baseada na crença, nem pensou. Né? Ou ela avalia uma pessoa baseada na crença, mas ela não sabe que a crença dela pode não estar correta, que podem existir outras crenças que falam da mesma coisa de uma outra forma. Estão me entendendo, pessoal? Desculpa. Meus amigos e minhas amigas, eu quero aqui agora fazer uma afirmação para vocês. Né? De acordo com a mecânica quântica, todas as doenças têm cura. Né? Como é que eu sei disso? Claro, eu já expliquei para vocês. Porque ela diz que todas as possibilidades existem, não é? E outra coisa que a gente notou até aqui é que talvez as pessoas, né, as pessoas leigas como nós, que estamos aqui discutindo, não tenham informação suficiente para tirar outras conclusões. Agora, as pessoas que fabricam os remédios ou que dizem que as doenças não têm cura, será que ela tem essas informações? Ou será que ela tem as informações, mas querem passar uma outra ideia a respeito do assunto? Tá? Algumas instituições que são bem conhecidas, tipo NA, Amor Exigente, eles afirmam isso. Essa é uma doença que não tem cura. Né? Ou seja, é um dia após o outro. Hoje nós conseguimos segurar, é só por hoje. Né? Então fica uma vigilância, fica uma cobrança em cima o tempo todo. Né? Vocês não acham que isso é um mecanismo de reprimir, ou um mecanismo de controlar? Eu já disse para vocês que as causas das compulsões, disse em outras lives, mas eu vou reprisar aqui, eu vou trazer novamente. As emoções que causam a dependência, primeiro afetiva, porque ela ainda é criança, depois se transforma em química, para poder compensar esse estado angustiante e ansioso, são as emoções de rejeição. Quando a criança se sente rejeitada dentro daquele meio, ou pelo pai, ou pela mãe, pelo que está acontecendo ali, ou pela circunstância que a vida vem trazendo. Exemplo, os pais trabalham muito e dão pouca atenção para os filhos. Não tem tempo para ficar com eles. A criança vai se sentindo rejeitada, vai se sentindo desajustada ali naquele meio. Então ela se torna carente. Tá? E às vezes a criança tem vontade de fazer algumas coisas, os pais estão sempre em cima, não deixam, pode, não pode, controle excessivo. Aí nessa fase, de 0 a 7 anos. Tá? Então é dessa maneira que as coisas acontecem. Então, qualquer terapia, qualquer fala que controla as pessoas, que reprime as pessoas, provavelmente não vão funcionar. Tá? E aqui, quero renovar uma outra ideia que nós trouxemos aqui hoje. Se todas as doenças têm a sua gênese, a sua origem, dentro dos corpos emocionais e do corpo mental, né, apenas, né, a gente chama isso de psique ou de consciência, apenas novas alterações nestas informações da consciência, né, ajustes aí na consciência, poderão então alterar e produzir uma autocura nessa pessoa. Então eu estou dizendo para vocês que se a gente tiver terapias, tiver tratamentos que façam ajustes, mudança das informações no nível da consciência, isso poderá produzir cura, autocura. Por que autocura? Porque é a própria pessoa que precisa estar realizando esse movimento, tá? E de acordo com a mecânica quântica, tudo vem de lá para cá. Como assim de lá para cá? Da dimensão não local para a dimensão local. A origem de todas as coisas que estão aqui nesse plano, nessa dimensão, tem a causa lá na dimensão não local. São estudos da mecânica quântica. Se vocês se interessarem, é muito adequado que todos saibam disso. Tá? E agora eu quero trazer uma informação para vocês que ela vem aqui inovar e renovar os nossos conhecimentos, os nossos paradigmas. Tá? No início do estudo científico, para o cientista tudo era matéria. Tá? Tudo que ele olhava, podia ver, tocar, era matéria. Ele ainda não entendia
muito bem isso, mas dizia, tudo é matéria. Tá? Depois de um tempo, tudo passou a ser energia. Tá? Depois da teoria geral do nosso famoso cientista Einstein, e a fórmula dele que define isso é: energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Então, a partir desse momento, ele falou, olha, gente, tudo que é massa, ou seja, o nosso corpo, o computador, a parede, é massa, é matéria. Mas isso é igual a energia. Poxa, como assim? Foi nesse momento que a gente conclui que nós somos átomos. Tudo que está aqui em nós são átomos. Átomos é sinônimo de quê? De energia, de movimento, de vibração. A energia é um processo que está em movimento. A matéria é uma energia que quase não tem movimento, mas também é energia. Mas ela quase não tem movimento. A gente não consegue perceber o movimento dessa energia, de tão pequeno que é. A nossa vista não alcança essa vibração. Já no nível da energia, a vibração, o movimento é maior, então a gente já percebe. Mas atualmente vem uma terceira onda, que é do cientista americano John Wheeler, a partir de 1989, com a sua teoria It from Bit, ele passa a afirmar que no universo tudo é informação. Percebe, pessoal? A gente vê então, tudo é matéria, tudo é energia, e agora vem essa nova informação de que tudo no universo é informação. Se tudo é informação, quando eu olho para mim e para o meu corpo, eu falo, então esse aqui é um conjunto de informações. Se eu olho para o computador é um conjunto de informações. Percebe, pessoal? Então, os nossos paradigmas vão aí alterando um pouco. Tá? E nós também temos o nosso neurocientista brasileiro, Francisco de Biase, na teoria holográfica, na sua teoria holográfica da consciência, que ele fala um pouco, né, incrementa os níveis da informação. Tá? E ele coloca assim, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Às vezes a câmera inverte, né? Então o primeiro nível do universo seria a informação. Nesse caso aqui, a informação pura. Porque na realidade, pessoal, tudo é informação. O primeiro nível é a informação, o segundo nível de formação da consciência seria a própria consciência. O terceiro nível seria energia e o quarto nível seria matéria. Tá? Então o universo é formado dessa maneira. O nível de informação pura, onde ela está no estado potencial. Aqui nós temos o segundo nível, que é o nível da consciência. Aqui que a gente chama de nível causa. A causa dos níveis de energia e matéria está aqui no nível consciência. E esses dois níveis aqui, que é o nível energia e matéria, são os níveis onde estão os sintomas. Então, todas as coisas que existem no nível energia, no nível matéria, a sua causa, a sua gênese está no nível consciência. Nós somos consciência, né? Temos a consciência coletiva, temos a consciência divina, que são os níveis causadores de tudo que existe aqui na energia e matéria, que são os sintomas. Trazendo para a gente fazer análise, pessoal, qualquer tratamento, qualquer terapia que venha a tratar a matéria, ou seja, o nosso corpo físico, não lida com as causas, lida só com os sintomas. Então ele vai eliminar o quê? Sintomas. Se você toma um remédio, por exemplo, você está introduzindo uma informação que é um remédio, num corpo que é outra informação, né? Mas é um nível físico, nível matéria, e ele só vai lidar com os sintomas, não lida com a causa. Tá? Se você trabalha no nível energia, tipo a homeopatia, é uma energia tratando a energia do corpo, né? Com a mesma frequência, uma energia igual, que é a homeopatia. Vai tratar a causa, vai eliminar a causa? Não, não vai. Vai eliminar apenas sintomas. Por isso que as pessoas tomam, mas resolvem os sintomas e daqui a pouco
essa doença, essa enfermidade, esse desequilíbrio retorna. Tá? No entanto, se você tiver terapias adequadas para interferir diretamente, na consciência, no nível consciência, aí sim. Mas não pode ser de qualquer maneira. Eu tenho que interferir no nível consciência, eliminando as informações causa. Porque se eu interferir no nível consciência, colocando mais informações, não vai eliminar a informação negativa que está lá. Então, as minhas terapias precisam eliminar, de uma forma consciente, todas as informações que estão aqui, que são causa, e aí sim eu estaria eliminando esta doença, ou seja, eu estaria curando. Tá? Mas na realidade não acontece a cura, acontece sempre a autocura, porque essas terapias normalmente levam a própria pessoa, a fazer esse movimento. Tá bem, pessoal? Tá entendido isso aqui? Se alguém em algum momento tiver dúvidas, quiser detalhar isso um pouco mais, eu fico à disposição. Combinado? Eu quero também trazer para vocês aqui alguns exemplos de pessoas que estão num processo de cura nos nossos tratamentos bastante adiantado, comprovando o que a gente fala aqui. Pessoas que já se curaram praticamente, se a gente fosse colocar um percentual de 0 a 100, todos eles que eu vou trazer exemplo aqui estão acima de 80% desse processo de autocura. Tá? Eu tive uma pessoa que iniciou um tratamento conosco no ano de 2014. Né? Então já faz aí algo em torno de 7 anos. Vocês perguntam, teve recaída? Eu digo, teve recaída. Quantas nesses 7 anos? Talvez umas 4 ou 5 recaídas. O que isso impactou na cura dele? Muito pouco. Eu digo até que às vezes ajuda, porque a pessoa leva susto, porque ela avalia o que leva à recaída, porque às vezes a gente passa as informações da mudança de comportamento, passa a informação das mudanças de condicionamento e vai acompanhando, e a pessoa não está notando, ela está achando que isso não é tão sério assim, e acaba voltando em alguns padrões antigos. A hora que assusta, algo aconteceu o quê? Uma recaída. No entanto, o que acontece junto com isso? Tá? O que acontece é que, desde o início, a pessoa estanca, ela para de usar drogas, principalmente as drogas pesadas, que é de maconha em diante, maconha, cocaína, crack, etc. E quando ela para, que desintoxica, logo a gente instrui e ela vai retomando a vida. O que é retomar a vida? É sociabilizar, é voltar para o trabalho, é estar integrado na família, é estar produtivo, é estar com a cognição voltando ao normal, estar com a memória voltando ao natural. Então isso a pessoa vai fazendo uma convergência no sentido dela mesma, do autorresgate. E daqui a pouco ela está produzindo, trabalhando, ganhando dinheiro, às vezes são empresários e tem muitas ideias inovadoras, são pessoas trabalhadoras de muita energia, de muita disposição e estão com toda a vontade de fazer movimento. Tá, pessoal? Então, ao longo desses 7 anos, se nós olharmos quem era essa pessoa antes de 2014, né? Como é que ela estava, toda destruída, sem trabalho, sem ganhar dinheiro, sem família, naquele estado lastimável mesmo, com a condição de expressão, de fala toda deformada, né? E quem conversa com essa pessoa hoje jamais vai imaginar que ela um dia passou por uso de drogas, de tão bem aparentada, de tão bem colocada no mercado de trabalho, e de tão bem relacionada, e como ela cuida de sua família hoje. Recuperou a família própria, né? A família dela, que é a esposa e filhos, né? Tem um bom relacionamento com a família de origem, que são os seus pais e seus tios. Tá? Então, o fato de ter recaída não impacta necessariamente nisso. Tá? Também tive um outro caso de uma pessoa que veio para tratamento. Ela começou esse tratamento há mais ou menos 3 anos. Ela só teve uma recaída dentro desse nosso perfil de tratamento no final do 2º ano. Uma recaída muito pequena, em que ela descuidou um pouco, né, aspirou apenas uma carreira de cocaína e já a consciência dela já
tomou conta e ela parou imediatamente e trouxe isso para tratamento, retomou e continuou esse autocuidado e os processos que a gente tem como terapêuticos e já estamos com 3 anos de tratamento e a progressão dessa pessoa, que é um empresário, é inimaginável, né? O quanto ela produz mais hoje em todas as áreas. Essa pessoa tinha até um relacionamento na época que estava baseado em carência, né? Essa pessoa, depois de 2 anos, abriu mão desse relacionamento e já iniciou um outro, mas com outras bases, né? Tem pessoas que acham que carência é igual amor, né? A pessoa sente carência por causa de um buraco afetivo, né? Por causa de um vazio interrompido na relação com os pais lá na infância. Então ele fica com necessidade de alguém para suprir isso. E a maioria dos relacionamentos são baseados nisso. E não baseados no interesse genuíno, no interesse que parte de uma escolha amorosa. Não, não é. Então, mudando, essa pessoa mudou essa maneira de ver e de compreender, teve que se desfazer do relacionamento anterior para entrar nesse outro dessa maneira, já com mais consciência. Tá? Tivemos também um caso em que uma pessoa chegou para um tratamento no final de 2016, era uma pessoa que consumia crack. Normalmente a gente vem a pessoa e vem a família junto, é um tratamento conjunto, todos precisam fazer as suas mudanças e as suas compreensões do processo. Tá? E ela tomou esse tratamento inicial, que inclui algumas medicinas, e por 3 meses ela ficou no tratamento e recebendo as terapias, as psicoterapias. Ela se sentiu muito bem e falou, não, daqui para frente eu vou sozinha. Tá? Abriu mão da psicoterapia e desse suporte. Tá tudo certo, cada um faz o que quer. Mas depois de alguns meses ela recaiu, né, e ficou recaída por 2 longos anos. Talvez por falta de suporte, talvez por falta de conhecimento. O crack é uma droga muito forte, ela tem uns movimentos de fissura que são desmedidos e a pessoa não consegue sair com facilidade sozinha. Né? Mas, depois de 2 anos, ela, né, foi trazida de novo pela família, voltou e retomou o tratamento e já nesse primeiro ano está de novo produtiva. Também é uma pessoa que tem trabalhos autônomos, reintegra com a família, retoma o trabalho, produz muito, ganha dinheiro, põe a vida completamente em ordem. Tá, pessoal? Então eu estou dizendo que já é o 3º caso aqui que eu estou trazendo, mas tem muitos casos. Inclusive vou até trazer um 4º caso aqui, que é de uma pessoa que iniciou um tratamento conosco em 2014. Né? Usava cocaína, LSD, MDMA, maconha, álcool, tudo que você pensar. Né? Quando ela chegou desempregada, acabada, destruída, né? Ela iniciou os tratamentos dentro dos nossos processos, da nossa forma de tratar. Já fazem 7 anos, né? E essa pessoa não teve nenhuma recaída. Tá? E está completamente funcional, produziu na sua vida, constituiu família, que não tinha a própria família ainda, e é uma pessoa que tem uma vida profissional, uma vida financeira invejável. Todas as pessoas que eu estou citando aqui, todas elas ganham acima de 10 mil reais mês, fazendo parte de uma classe de pessoas no Brasil privilegiada, mas é por causa do seu próprio potencial. Não é isso, pessoal? Então, pelo menos 4 casos aqui, de casos que as pessoas se tornam funcionais. Você pode até perguntar, mas eles não param o tratamento? Pode parar quando quiser. No entanto, a gente analisa como final de tratamento quando é. Quando a pessoa conseguiu fazer todas as suas mudanças de comportamento e mudar todos os seus condicionamentos, tá? Para essa vida natural. E essas pessoas aqui, todas elas, às vezes, tomam a sua cervejinha. Tá? Podem não acreditar, mas é isso. E a cerveja não leva essas pessoas a processos de recaída. Tá bem? Então elas têm uma vida praticamente natural. Tá? É desejável tomar uma cervejinha? Eu digo que no tratamento não, porque se retirada as causas, se eliminadas, não tem a necessidade. Às vezes é mais um convívio social com a própria família que às vezes exige um pouquinho. Tá? A família brasileira está baseada
em cigarro e bebida alcoólica. As suas reuniões, as suas festinhas, não tem uma festa. A criança pode fazer 1 ano de idade, vai ter cerveja. Pode fazer 2 anos, a criança não bebe, mas os pais bebem, os amigos só vão se tiver bebida alcoólica. Ela não é assim, pessoal? Quem é que ensina os filhos a usarem drogas? Hein? Nesse caso, drogas lícitas, mas drogas, né, com tremendo potencial de morte, de matar. Tá? Então eu digo para vocês que algumas instituições, né, brasileiras aqui, que dão um suporte muito bacana, maravilhoso, nada contra, só tem a favor, que faz um trabalho muito especial, mas tem essa crença, né, e afirmam que essa doença não tem cura, que é para a vida toda, que todo dia você tem que vigiar, que é um dia de cada vez, mas eu volto a falar, isso é um controle, controle é causa de ansiedade. Né? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que pode fazer diferente. Né? Reprimir não é um tratamento adequado. Eu acho que quando a pessoa tem a liberdade de escolha, né, porque ela está instruída, porque ela compreende os processos, porque ela está eliminando as informações causa, aí ela pode escolher. Esse tratamento normalmente funciona melhor. Tá? Então, tem outros casos que as famílias acabam optando por remédios. Tudo bem também, tá? Mas eu vejo que o sucesso dos remédios é muito pequeno. Tá? Porque remédios são apenas controladores, não vão nas causas. E controle acaba gerando ainda mais consumo de drogas, na minha visão. Tá bem? Tem pessoas, inclusive, que tomam os remédios e ainda usam as drogas todas juntas. A maioria faz isso. Toma os remédios para agradar os familiares, mas fazem uso das suas drogas junto com os remédios, piorando ainda mais os quadros. É importante estar atento. Se isso estiver acontecendo, uma das duas coisas tem que parar. Tá bem? Então, aquele tratamento que é feito usando terapias ou mecanismos de repressão, ou tratar usando mecanismos de controle, são emoções que induzem a pessoa a voltar para o uso. É só uma questão de tempo. É o mesmo que você pegar uma mola muito forte, você aperta ela e deixa ali. A hora que você soltar, que é tirar o remédio ou tirar esses controles, ela voa, ela pula e vai novamente voltar ao estado anterior seu natural, que é esticado. Tá? Então eu diria para vocês o seguinte, né? Como é que é o modelo de tratamento? Qual é a forma adequada de fazer um tratamento de uma pessoa que está na dependência? A gente parte de um princípio que é: conhecerás a verdade e ela te libertará. É um princípio cristão, tá? Não estou aqui para falar de religião, mas de um princípio, tá? E a outra coisa é, essa nova, velha ciência, que é a mecânica quântica, traz uma outra regra. Todas as possibilidades existem, então todas as doenças têm cura. Pessoal, a primeira experiência de mecânica quântica foi feita já há mais de 200 anos, que é a experiência da dupla fenda. Procurem lá, estudem para vocês saber se isso é verdade ou não. Tá? Então, eu diria, temos que buscar conhecimentos. Se possível, conhecer novos métodos já comprovados e testados por profissionais que tenham uma vivência já para poder trazer para vocês um caldo cultural para dar esse suporte de uma maneira e de uma forma adequada. Né? Esse pensamento, esse paradigma cartesiano, né, dura no nosso planeta já mais de 400 anos, formando e estruturando crenças. Né? Crenças onde? Crenças no mundo material, separando o mundo material do mundo espiritual. Isso não dá para acontecer porque tudo é uma coisa só, tão concatenado, tão conectados. Percebe, pessoal? E quando a gente tem uma ideia de que a coisa está separada, não vai funcionar. Talvez seja por isso que os remédios tratam apenas o físico, né? Não tratam as outras estruturas nesse momento. Percebe? Então, se a gente mudar a nossa crença, se a gente mudar os nossos condicionamentos, a base do nosso tratamento é o quê? É a autocura. É a pessoa fazer um movimento no sentido de quê? Da sua própria cura. Novamente, mudança de comportamento, mudança das crenças e dos seus condicionamentos. Onde que eu tenho que atuar com as terapias? No nível causa. O nível causa está onde? Aqui, na consciência. Não é na energia, não é na matéria. Aqui não atua na causa. Aqui atua nos sintomas.
Então, aquelas terapias que são indicadas, conhecer essas terapias, que tipo de terapias que fazem isto, tá? Não vou trazê-las aqui hoje por falta de tempo, mas nós temos aqui todas elas disponíveis para estudo e para demonstração. Todas elas têm que pegar no nível causa, que é a consciência, tá bem? E não pode apenas injetar informação lá dentro, não, você tem que eliminar as informações negativas, que são esses traumas que estão dentro desse nível consciência, tá? Dessa maneira, pessoal, você pai, você mãe que tem filho que está no uso de drogas, você deve iniciar esse seu processo já, nesse momento. Estuda, né? Nós temos muitas lives disponíveis aí nos nossos canais, porque o estudo, o conhecimento é que vai te dar base para isso, né? E através de demonstrações simples aí na internet, por exemplo, para saber se a mecânica quântica tal ou não está falando isso que eu estou dizendo, tem lá, procura na internet a experiência da dupla Fender, vai te trazer muito conhecimento já logo de cara, né? Esteja atualizado. Esse antigo que nós passamos pela humanidade é muito bom, foi muito bom, trouxe a gente até aqui, muito conhecimento e proporcionou muita coisa boa. Mas agora, pessoal, nós estamos num novo momento da nossa existência, então novos métodos de tratamento com resultados já evidentes. Estamos aqui para continuar as nossas discussões em outras lives. Amanhã nós novamente estaremos trazendo um outro tema e convido todos vocês para estarem conosco. Até, gratidão, obrigado.